A máfia do coronavírus. Está rolando muito dinheiro nos bastidores, disfarçado de preocupação com o povo. A Polícia Civil, o Ministério Público, a Polícia Federal tem que investigar uma a uma essas mortes atribuídas ao coronavírus, ao Covid-19, ao vírus chinês. Aqui no Brasil não se fala que o vírus veio da China, só se fala em Bolsonaro, governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro. O presidente nos deram uma aula aos brasileiros de como não usar uma máscara. Do presidente Jair Bolsonaro. Algo tem que ser feito e está rolando muito dinheiro, repito, nos bastidores a quem de interesse, disfarçado de preocupação com o povo. E essas mortes têm que ser investigadas uma a uma, se possível até exumar os cadáveres para saber a real causa da morte que está ocorrendo aqui no Brasil. Pessoal, pensem comigo. É comum, é histórico aqui no Brasil os governos estaduais disputarem aquela revanche, aquele interesse para o seu estado. As pessoas puxam para o seu estado. É histórico que São Paulo e Rio de Janeiro receberam muito mais recursos do governo federal. É prova disso que as maiores indústrias que tem são em São Paulo ou no Rio de Janeiro e talvez Minas Gerais. Outros estados ficaram como que esquecidos. Se briga no Brasil por qualquer bobagem. Por exemplo, o melhor carnaval é na Bahia, é no Rio de Janeiro, é no Pernambuco. Quem é o melhor bloco? É o Galo da Madrugada ou o Cordão da Bola Preta do Rio de Janeiro? Para se ter uma ideia, ainda hoje, o Flamengo, o time carioca, disputa com o Sport, o time pernambucano, o título de campeão brasileiro de 1987. Um pífio título. O Flamengo, se não me engano, já possui 5 títulos. O Sport atribui a ele esse título, um único título na década de 80, 87. Ainda hoje, esses governos aí disputam um título como aquele. Então, não é costume do Brasil os governos serem unidos. Cada um que puxa a sardinha para o seu lado. E para isso entra governadores, justiça, um contra o outro disputando. E estranhamente, depois da pandemia chinesa do Covid-19, os governadores estão tudo unidos, atribuindo a preocupação com a população, preocupados com a vida. Fique em casa. O vírus existe, existe. É perigoso, é perigoso. É contagioso, é. É preciso usar máscara, sim. É preciso usar álcool gel, sim. Um paninho na porta com água sanitária, sim. Ter cuidado. Eu trabalho diretamente com o Covid-19. Eu sou maqueiro em uma UPA. Sou eu quem pego os corpos e levo para a pedra, para a sala do morgue. Até agora, graças a Deus, com saúde, graças a Deus. Mas o que está acontecendo, pessoal, é desumano. Tudo hoje em dia é coronavírus, é Covid-19. Você, seu parente, seu pai, sua mãe, um familiar seu, corre o risco de ir para um hospital, para uma UPA, com sintomas gripais e ser colocado em uma sala confinada, cheio de pacientes, que ali pode 1, 2, 3 ter o coronavírus em sua corrente sanguínea, e o seu parente que não tem nada pode contrair a partir do dia em que entrou no hospital. Para você ter uma ideia, em todo o Brasil, em todos os estados, são inúmeros os relatos, as acusações
de parentes que perderam seus entes queridos, que já possuíam uma patologia clínica de doença, um quadro de doença, e tiveram como diagnóstico de morte o Covid-19. E parentes estão duvidosos quanto a isso. São inúmeros os relatos de pessoas que já eram doentes e vão para o hospital com sintomas gripais, morrem de um dia para outro e tudo agora é Covid-19. Parece que os outros tipos de morte foram proibidos de acontecerem. Não se morre mais de infarto, não se morre mais de coração. Tudo agora é Covid-19. Parece que a morte foi proibida de matar de outra forma. Agora eu lhe pergunto, alguém está ganhando com isso? Como é que se explica a seguinte coisa, pessoal? Se no hospital tem a sala amarela, tem a sala vermelha e tem a sala separada para o Covid-19, pacientes com sintomas do coronavírus, suspeitos ainda. Morre uma pessoa na sala amarela e diga-se de passagem que hoje em dia, quando morre alguém, pelo menos aqui em Pernambuco, quando morre uma pessoa, enrola-se num TNT. Mas depois da pandemia do Covid-19, a ordem é colocar o corpo em 2 sacos. Como é que se morre uma pessoa na sala amarela? A sala do Covid é aqui. A sala amarela é aqui. Como é que morre alguém na sala amarela ou na sala vermelha? E prontamente se coloca dentro de um saco. A família é proibida de ver o seu ente querido pela última vez. 5 ou 6 pessoas no velório, enterra-se numa vala já como coronavírus, se o teste ainda vai chegar daqui a 5 ou 6 dias. Existe algo ao redor que tem que ser atribuído ao coronavírus sem comprovação. O povo brasileiro precisa sentir essa dor na pele. O povo merece isso. E pergunto a vocês. A imprensa preocupada só com Bolsonaro. Bolsonaro cagou, Bolsonaro mijou, Bolsonaro colocou a máscara errada. O presidente Jair Bolsonaro. Do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro. Ministério Público, Polícia Federal, investiga essas mortes. Tudo agora é coronavírus. Pessoal, se você tem um parente seu e você desconfia que não foi o coronavírus, entre na justiça para, se possível, até sentir a dor de exumar o cadáver para comprovar a real causa da morte do seu parente. E se você passou pelo constrangimento, pela dor terrível de não ter visto o seu parente pela última vez, e se foi atribuído a ele uma causa-morte que não acorreta, entre com ação na justiça indenizatória. Porque o caso está sério. Para se ter uma ideia, pessoal, existe sala amarela, existe sala vermelha, existe sala do coronavírus. Até medicações em hospitais estão sendo pedidos só pelo coronavírus, pela sala de coronavírus, embora que seja destinada para outra sala, amarela ou vermelha. Mas peça pelo Covid-19, viu? Peça pelo coronavírus, porque gera mais dinheiro. Aí quando o governo federal fala, não presta, é bozo, tá errado. E a imprensa tá lá, fica em casa. Todo dia mostra um caixão, mostra uma vala, fazendo medo da população. Enquanto que os atores, os artistas globais podem desfilar, podem ir na praia, podem andar livremente. Mas você não, fica em casa, viu, pessoal? É programado em todos os telejornais. Fica em casa, tanto local como nacional. Fica em casa, viu? Dando ordem a você.
Pessoal, quando o presidente americano Donald Trump se elegeu, contrariando as pesquisas que indicavam a Hillary Clinton como vencedora, o brilhante jornalista Alexandre Garcia deu uma declaração que mostra bem a realidade daquilo que a imprensa pode fazer comigo e com você, disfarçado de liberdade de expressão. Eles formam opiniões. Eles manipulam a sua mente e a minha mente. Eles fazem com que eu e você pense do modo como eles querem que pensemos. Ouça o áudio daquilo que o brilhante jornalista Alexandre Garcia disse logo após a vitória de Donald Trump, contrariando os institutos de pesquisa americanos que davam como certa a vitória da Hillary Clinton. Ouçam Alexandre Garcia. O que eu queria falar, talvez usando aí 60 anos de experiência em microfone, é que está na hora de a gente pensar um pouco a nosso respeito, nós jornalistas. Nós nos jogamos numa campanha, eu digo nós, os jornalistas americanos principalmente, né? New York Times e todos os jornais, menos o Los Angeles Times, mas todos fizeram campanha para Hillary. E hoje devem estar se perguntando, mas como o povo americano ousou nos desobedecer? Hein? Como o povo americano ousou abandonar a nossa tentativa de pensarmos por ele? Eu acho que a gente tem que ter uma certa humildade e parar para pensar a respeito. Eu vejo colegas que estavam praticamente fazendo boca de urna para Hillary. Hillary deve ser eleita, se Deus quiser. Foi um apoio maciço da mídia. Ou seja, resumindo tudo, as chances de Donald Trump ser o presidente americano estão crescendo. Puta que pariu. Hillary Clinton está cada vez mais serena. E não adiantou. Né? Nós descobrimos que não mandamos no povo. É bom a gente pensar nisso. Viram, pessoal, o poder de persuasão que eles têm? O desejo deles é que eu e você pensemos do modo como eles querem que nós pensemos. Mas esta semana, o jornalista global Rodrigo Bocardi deu uma declaração que mostra aquilo que estamos falando. A dúvida que para sobre o real número de mortes do Covid-19 e essas mortes que são atribuídas ao Covid-19. Ouça o que diz o jornalista Rodrigo Bocardi, da Rede Globo. A gente não sabe claramente aqui no nosso país exatamente quem morre de Covid. A gente tem visto relatos aí de pessoas... Não, olha, a gente viu no Rio de Janeiro, ontem eu estava vendo essa, Glória, inclusive, fiquei chocado, noticiado pelo nosso telejornal lá no Rio. Uma pessoa que agora não vou lembrar, de uma escola de samba, um senhor, ele foi atropelado, teve problema no pulmão, 2 vezes deu negativo o resultado dele de Covid, e ele morreu com Covid. Ele entrou para os índices de Covid. Então, assim, qual é a real? As pessoas, de repente, estão morrendo de outra coisa e é Covid. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o governo Paulo Câmara diz que está preocupado com as vidas. Se você vir aqui para Pernambuco, corre o sério risco de ser assaltado ou ser morto. Basta entrar sem saber numa das inúmeras comunidades que existem aqui em Pernambuco, ou ter uma tatuagem, ou uma tornozeleira eletrônica se for presidiário. Dependendo do local onde você for e alguém te ver, olha, tem um cara aqui, derruba. Até presídio mesmo, olha, pode ir lá. Acabou-se, amigo. Assalto desenfreado, tráfico de drogas e preocupado com as vidas. Pessoal, abram o olho de vocês. O seu parente, seu pai, sua mãe, os idosos de sua casa, dê a eles suco, limão, cenoura, beterraba, para fortalecer o seu sistema imunológico e faça o possível para não ir para o hospital. Só em último caso, porque o caso está sério e estão botando de bolo
coronavírus sem um diagnóstico correto e as mortes são duvidosas. O Ministério Público tem que investigar isso aí, esses desmandos, esse volume de dinheiro que está entrando e os aproveitadores que estão aí ganhando muito dinheiro em cima dessa pandemia chinesa. Pessoal, político preocupado com o povo, com vidas, ele está preocupado muito mais em ganhar o voto. Ele está preocupado muito mais em ir de porta em porta na eleição para conquistar o seu voto. Não vê aí aquele governador de São Paulo, o Dória? Olha ele na campanha para prefeito. Limpava a rua, varria. Mostra aí. Ele limpar o centro histórico da cidade, que há tempos aguarda uma revitalização. Estão aqui, todos vestidos de gari, numa demonstração de igualdade, de humildade. Dória Olha agora ele, pessoal. Eu disse que viriam mais mortos e vieram. Espero que você... Tchau. Bom almoço, sujando rua, jogando flores no local que ele varria, dando uma de gari. Pessoal, o poder muda as pessoas. Então, pessoal, fica aí o alerta. Muito obrigado para quem viu esse vídeo e até a próxima. Um abraço a todos, pessoal.